Olá pessoal da dança, amantes do jazz, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai falar sobre o espetáculo Carmen da companhia de Gisele Moreno e como que foi a construção desse espetáculo. Primeiro, a escolha sobre Carmen foi porque eu tenho eu gosto muito dessa cultura cigana que tem esse jeito espanhol, né? Essa história que se passa na Espanha. Eu tenho descendência espanhola, então eu acredito que essa afinidade seja, né, por conta dos meus antepassados. Carmen eu tive duas possibilidades de dançar Carmen na minha vida. Uma foi com a Elka, na época da arte expressão, e a outra foi com o Paulo Medina, um dos mestres de dança que a gente tem aqui em Cuiabá, referência no estado, que infelizmente não está mais entre nós. E coincidentemente, as duas vezes eu dancei com o Paulo, né? Uma vez dançando, ele era um dos meus partners no balé, e da outra vez ele coreografou, me ensaiou e tal. Nas duas vezes que eu dancei, foram adaptações feitas de vídeo, né? Tanto do Paulo quanto da Elka. Da Elka foi balé, e do balé clássico, e do Paulo foi balé contemporâneo. É, eu gosto muito da versão que o Paulo construiu, que é baseada na obra de Matzek, de Carmen de Matzek. Então esse foi um dos vídeos que eu utilizei e passei para a companhia estudar. Não só para a companhia, mas também para o Einstein, que foi o responsável pelos nossos figurinos. Outro vídeo foi Carmen do Bolshoi, e também o Carmen Maquia, que foi feito pela Luna Negra Dance Theater, né? É uma companhia que nasceu em Chicago. Então é um balé Carmen bem diferente de tudo isso. Então a gente baseou nesses três, tá? Como assim baseou, Gisele? Eu não peguei do vídeo as coreografias. Eu assisti, estudei as ideias que eu achei mais legal, mais pertinentes e coloquei no meu ponto de vista, juntamente com meus bailarinos também, né? Eu sempre faço as coreografias, tá? Então, a maioria das coreografias foi montada por mim. Os trechos da morte foi montado pelo bailarino. E daí eu já vou entrar na seguinte questão. A gente estudou muito sobre a história de Carmen, sobre a personagem. E a gente saiu daquela compreensão que as pessoas têm mais facilmente quando assistem Carmen, de que ela é uma mulher que se relaciona com vários homens e tal. Então isso é consequência de Carmen, mas não foi esse o foco que a gente quis tratar, né? Não foi o que a gente estudou. É lógico que quando você coloca em cena, isso se torna o mais óbvio, mas não foi isso que partiu dos nossos estudos. O que partiu dos nossos estudos foi a necessidade dessa liberdade da mulher, né? Retratada por Carmen, de fazer o que quer na hora que quer, independente de julgamentos e consequências. Então a gente estudou basicamente sobre isso. Na parte de figurino, o Einstein ele fez um estudo sobre as cores, em cima desses espetáculos que a gente tomou como base, sobre a mulher, e traçou e estudou, fundamentou todo aquele figurino maravilhoso que você viu foi estudado. A gente vai fazer uma live com ele para falar mais propriamente sobre o espetáculo Carmen. E aí vocês vão poder tirar suas dúvidas desse processo de construção de figurino. A gente teve também a distribuição dos personagens, né? Onde eu sempre olho não somente a técnica, mas a parte expressiva e também o comprometimento que a pessoa tem durante os ensaios e tal. Então eu junto tudo isso para escolher e definir quem faz qual personagem. Acho que fui muito feliz na minha escolha. Fiquei muito feliz com todos os personagens, né? Todos os bailarinos e todos os personagens, porque todo mundo ali tem um papel essencial. O corpo de baile não é nada sem o principal, e o principal não é nada sem o corpo de baile, né? Tudo caminha junto e todo mundo tem a mesma importância ali dentro, né? A gente não tem primeiro, segundo, terceiro bailarino, até porque isso não existe mais, isso só no balé clássico mesmo. Então, a partir daí, eu comecei a construir a coreografia. Então, 90% do que vocês assistem foi construído por mim. Mas antes disso tudo, me ocorreu várias coisas, né? Como eu estava se tratando do mundo feminino e como isso está super atual, eu resolvi fazer umas mudanças nos personagens. Então, todos os balés de Carmen que vocês assistem, o destino ou a morte é representado por uma mulher.
assim como todo capitão da guarda é representado por um homem. Justamente para mexer com isso, eu troquei os papéis. Então, quem faz a morte, o presságio, tem vários nomes, né? O destino no Ballet Carmen pela minha companhia, é um homem, é uma figura masculina, representado, super bem representado pelo Ded, que é da dança de rua, mas que, nossa, acrescentou demais. Esse papel só podia ser dele e continua sendo dele, obviamente. E ele teve maior participação na composição coreográfica, porque eu quis deixar exatamente esse estilo de dança nele, não só o jazz, mas eu queria que ele trouxesse a dança de rua para esse personagem. Então, nada melhor do que ele para fazer a própria composição coreográfica. Algumas vezes trabalhando junto com o Michel, que era o Dom José, então eles começaram a criar também juntos aí, né? E a chefe de guarda, que no caso foi a Marilis, que, nossa, super encaixou com o papel, foi super maravilhosa, super forte, né? Teve uma função muito importante. É óbvio que como a gente tem para esse espetáculo, um número reduzido de bailarinos, algumas pessoas faziam mais de um personagem, né? Então você vai ver a Marilis de cigana, a Marilis de... Então a gente não tinha o que fazer, eles trabalharam muito, essas pessoas que tinham o papel principal e trabalhavam com outro personagem tiveram mais trabalho ainda. Mas foi muito prazeroso, um aprendizado muito grande. Teve dias que a gente ensaiou até 3 horas da manhã. Então assim, eu comecei esse processo coreográfico, em alguns pontos eu pedi intervenção, então tem coreografia que todas as meninas montaram juntas, então cada uma montou um trecho, cada grupo montou um trecho e daí a gente reformulou isso, né? Isso também faz parte de um processo coreográfico. Coreografia, gente, não é só você fazer movimentos, é você organizar e estruturar esse movimento de alguma forma. Então, dirigir como que esse movimento vai ser colocado, né? Em que ordem vai ser colocado, isso também faz parte da coreografia. E o solo de Carmen, que foi feito com muita insistência, porque eu não queria, né? Eu não gosto de fazer solo, mas realmente nesse personagem era necessário e muitos dos meus bailarinos me falavam sobre isso, sobre essa necessidade. Então, eu pedi que minhas bailarinas, né, as mulheres, fizessem cada uma sequência e eu juntei essas sequências em uma coreografia que se tornou o meu solo. Por quê? Porque assim, porque eu acredito que toda mulher tem um pouco de Carmen dentro dela. Então foi a forma de eu dançar a Carmen de todas as bailarinas, que até então era minha, mas foi um jeito de eu colocar todas as Carmens em uma só, dançando os trechos coreográficos que elas fizeram, sendo as Carmens delas. Então assim, foi um processo muito legal também. O balé dura 45 minutos, foi um trabalho muito árduo, mas eu amo muito as músicas, sou muito apaixonada pelas músicas. A gente estudou muito a teoria para depois ir para a prática, a gente teve aula de manejo de leque, a gente não sabia mexer com leque, tem cenas hilárias dos nossos ensaios. A gente teve aula de dança flamenca para aprender a mexer com a saia se portar com uma cigana. Então, assim, foi um processo muito rico, a gente sente muita falta, com certeza a gente vai retornar com esse espetáculo. A gente trabalhou as cores, o significado das cores, cada personagem, estudava muito sobre o seu personagem e como agir. E uma das coisas que eu fiz também é trazer um feedback de fora. Então eu convidei algumas pessoas específicas que têm uma proximidade comigo, óbvio, e que eu considero pessoas que entendem sobre arte, entendem sobre dança, que fossem lá assistir um ensaio e nos dar um feedback. E através desse feedback a gente foi trabalhando toda a estrutura de Carmen, todo o conceito, principalmente emocional. A Carmen é um balé bem pesado, não só tecnicamente, mas assim emocionalmente. É uma coisa que parece que vai entrando dentro de você, como se aquele personagem tomasse conta de você, do seu corpo. Então foi muito intenso. É isso, é basicamente isso, gente. Eu tenho uma curiosidade para contar. Em Habaneira, quem assistiu o espetáculo sabe que Habaneira é remixada. É a única música que a gente utilizou sem ser original. Ela é remixada. Por quê? Porque nas nossas pesquisas a gente descobriu
descobriu que a Bananeira foi plágio. Bizet plagiou essa música, ela já existia e ele copiou e ela se solidificou e se tornou a grande música que é hoje por Bizet, mas ela não é de Bizet, tá? Ela é um plágio. Então, por isso que eu mexi na música, foi a minha forma de dizer que essa música é uma música diferente, né? E é uma das coreografias que eu mais gosto, que é mais forte e que pulsa toda a ânsia de Carmen. Ela foi emocionante para todos os bailarinos, graças a Deus todos os feedbacks que a gente teve foram super positivos e pertinentes, né? As críticas foram super construtivas e a gente pretende seguir trabalhando com esse espetáculo. Quem sabe 2021 a gente consegue, né? Estava previsto para esse ano, mas por conta da pandemia a gente teve que parar tudo. Então, quem sabe em 2021 a gente tem a representação de Carmen e eu conto com vocês na plateia, hein, gente? Muito obrigada. Se gostou, curte, comente, compartilhe. Façam perguntas que eu volto aqui para responder, certo? Beijos. Tchau, tchau.